Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que me assistem. E mesmo aqueles que não me assistir, né? Com pouco eles vão ver. E aí é o privilégio para mim ter vocês comigo. Eu amo todos vocês. Estou aqui conversando com meu zerê, a Chiquinha, uma grande herê, lindo, todo zerê, Corbe da Avião, Corbinho, Mariazinha, é o grande privilégio que eu tenho com todos eles. E minhas moças, linda, maravilhosa, né, com meus companheiros. Seu Pedra Branca, né? Seu Arranca-Toco, salve, salve, salve. Eu estou aqui, Jesus Cristo, cheguei para falar com o Senhor, uma palavra amiga, gostosa, feliz da vida, hoje e sempre feliz, porque tudo que a gente tem e agradecer. Por quê? Porque nós estamos com Jesus Cristo, o grande, valioso, o nosso Pai, querido, lindo, prefeito na nossa vida. Né? Ó, vou falar para vocês. Se essa internet acabar, eu vou botar o que eu gravei. Tá entendendo? Porque se voltar antes, eu faço outro. Mas, se dá lá para meia-noite, 1 hora, 2 horas, adeus. Então, porque eu tenho que levantar cedo para poder trabalhar, né? E aí eu vou que vou. Eu ainda tô tossindo, mas vambora, que eu não posso parar. Vou tomar minha aguinha gostosa, deliciosa que tá aqui. Bora falar com Deus. Hora de sorrir, hora de prosar, mas a hora mais linda que a gente tira é quando tá falando com Jesus. É quando tá conversando com Ele. É quando tá conversando com os irmãos de luz. É a coisa maior que tem nós. Quando tá falando com Jesus. Jesus é uma pedra tão linda, tão bonito, tão maravilhoso que nós temos. Ele é o nosso Deus, prefeito. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre será louvado. Glória a Deus, o nome de Jesus. Bora agradecer a Deus por tudo que Ele deu de ontem para cá. E vai dar todo dia e toda noite. Bora agradecer a Deus por Ele estar com nós. Com Ele estar com os casamentos, com aqueles que vai casar, com as crianças do nosso Brasil. A criança do nosso Brasil está sendo apunhalada, matada, estrupada, envenenada. Para tudo que está fazendo, vamos falar com Deus sobre essas crianças, sobre os casamentos, sobre o nosso neto, os nossos filhos, o nosso pai, vovô, vovó, titio, amigo, aquele também que não é amigo, aqueles que estão no leito dos hospital, aqueles que estão incubados, aqueles que estão lá
entre quatro paredes, num quarto isolado. Isolado da família, isolado por tudo. Mas lembrando eles que ele está entre quatro paredes. Mas lembrando eles que Deus está ali dentro desse coraçãozinho dele lá. Não é porque ele está entre quatro paredes que Jesus não está lá. Porque Jesus está com ele. Embora que ele pense, meu Deus, minha família, passa aquele filme na cabeça, no cérebro, lembrando da família, lembrando dos amigos, lembrando de tudo, quando era novo e chegou a velhice, os outros, a família, encosta para lá. Cruel, não é? É a dor cruel. É por isso. Então, passa na cabeça dele que a família isolou ele lá nos hospitais. E vai lá quando quer e quando não quer. E eles, a mamãe, vovó, papaizinho, chegou a idade. Mas tá lá nos hospitais. Se virando pelos enfermeiros e enfermeiras, tomando os remédios que eles dê, para ver se chega a saúde para poder voltar para sua casinha. Mas talvez na casinha não tem mais casa. Os filhos e as filhas já pegaram, já venderam. E que aquele senhor e aquela senhora que está jogado dos hospitais sobre os filhos que colocou lá, eles pensam, quando ele sair dali, ele vai para sua casinha. Ele vai ter um filho, uma filha para cuidar dele. Seja homem, seja mulher. E quando chega lá, se for para casa, porque muito sai dali daquele hospital para o cemitério. E muitos saem dali para ir para sua casinha, é jogado lá no quartinho do fundo que os próprios, os filhos colocam lá. Porque o quarto melhor da frente e o do meio é privilégio que é para eles. Porque quem chegar não vai ver a sujeira, o cocô, o mijo, não vai ver o pai nem a mãe naquele quartinho isolado. Lembrando que a mãe e esse velhinho e essa velhinha que está de idade cuidou desse filho, dessa filha, trocou fralda, deu banho, horas de noite sem dormir, agradando por causa de uma doença e outra, de uma gripe e tudo. Levou para vacinar, levou para os médicos, levou tudo quando era bebezinho. Carregou 9 meses na barriga, sentiu aquela dor terrível para ter esses filhos. Deu estudo, deu trabalho, deu tudo. Ainda deu pobre e a casa que tinha. O outro cabeçal que tinha desse senhora e desse senhor era uma casa simples, com aposentadoria. E próprio os filhos isolou. Para quando o povo, as visitas chegar, não ver esse paiinho e essa mãezinha isolado. Então bota nos quartos do fundo.
Mas lembrando eles, se eles chegar à idade do vovô, da mãezinha e do paizinho, louvado seja Deus. Porque muitos que estão fazendo isso não vai chegar à idade deles de 90, 80, 100 anos. Muitos não vão chegar. Então, eles pensam que a essa idade é só para o paizinho e a mãezinha. E quando eles chegar à idade, até novo, que chegar, se acabar em cima do hospital como o pai e a mãe estavam, isolado entre quatro paredes. Não tem filho, não tem mãe, nem pai, para ir lá visitar ele nos hospital. E ele vai se lembrar, quando meu pai, mas minha mãe estava de idade, estava aqui. Agora eu estou novo, é eu que estou aqui no lugar deles. Tá entendendo, gente? O mundo dá muita volta. E cuidado, uma das voltas do mundo pode dar o pior para aqueles filhos que não tem o carinho, que não dá o carinho para o seu pai nem para sua mãezinha. Porque lá na frente, o que ele está plantando com o pai e a mãe, lá na frente, possa pagar pior que ter o que fez com o paizinho e a mamãezinha deles. Feliz Deus de todos que tiver chegar à idade de 90, 100 anos. Porque nessa frase que a gente está vivendo, que muitos anos, 30, 40 anos, 25 anos, 20, ninguém via o pai abandonado, nem a mãe. Ninguém via uma criança se matado pelos irmãos, pelo pai, pela mãe. Ninguém via pelos outros de fora. Dos tempos desse pra cá, tá pior que ter a guerra. Chegou a guerra das crianças matadas. É uma guerra. Porque se você abrir o celular, a imagem, que eu nem assisto jornal, pelo amor de Deus, eu não assisto. Agora o telefone que eu vou responder dos outros, eu vejo passando, dói dentro daqui no nosso coração, na nossa alma. O que está passando de criança morto é triste. É triste. Muito triste. O jovem com 15, 17, 17, tudo na droga. Matando os irmãos. Você viu que um jovem matou o irmãozinho, os dois irmãozinhos. Porque a mãe foi não sei aonde, buscar não sei o quê, e deixou eles, quando chegou, todos os dois estavam mortos. Que o irmão, drogado, a mãe não sabia que ele estava drogado, e deixou os dois irmãozinhos e foi morto pelo próprio irmão de menor. Eu vi a reportagem, e é triste. E é triste os seus filhos, quando botam seu pai, sua mãe nos asilos, porque a nora não quer cuidar, quando ele vai para o trabalho, e tem próprios filhos mesmo que não quer cuidar também, do seu pai e de sua mãe. É triste quando chega uma dor na coluna, hernia de disco, o pai não está podendo, a cabeça falhou, né? O manejamento do cérebro, né? E não pode mais fazer uma comida, não pode comprar,
Então, é muito triste. Gente, é triste demais. Muito triste. Então, nós devemos plantar o bem para a gente colher o bem. Para a gente colher o bem. Eu vejo muito as filhas, os filhos casados, não quer cuidar mais do seu pai, não quer cuidar mais da sua mãe. Muito triste, muito triste. Então, louvado seja o nome do nosso Pai. Que Deus deu boa saúde para todos os filhos, cuidar do seu pai, de sua mãe, das crianças. Que o nosso Brasil tenha mais amor, com carinho, respeito pelos outros. Amor, que quando a gente tem amor aqui dentro, nós temos amor pelo próximo. Mas se não tiver amor aqui dentro, não tem amor pelo próximo. Só quer maldade, só quer o mal daquele outro. E não é isso que Deus ensinou a gente. Jesus ensinou: vim a mim aqueles que estão cansados, doentes, que Ele é a solução. Jesus é a solução de todos os problemas da gente. Só voga, tira seu tempinho para rezar, falar com o nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, com Nossa Senhora Aparecida, Mãe Padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora dos Desterros, Divino Pai Eterno, pedindo aos anjos do céu, o Espírito Santo, os bons irmãos de luz que estão aqui, para ajudar nós nessa caminhada que a gente está, até o dia que Deus consentir. Porque que nós, a vida da gente, eu sopro. Nesse instante nós estamos aqui, nesse instante já se foi. Então, plante as coisas boas aqui nessa terra, para levar coisa boa quando Deus vem buscar e deixar coisa boa para aqueles que ficar. Jesus, que louvado seja o nome de Jesus e louvado seja o Espírito Santo e louvado seja os anjos do céu. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Samuel, Sarafim. É os anjos que Deus tem no céu que Ele envia sobre nós. Tá entendendo? Os anjos do Senhor que fica ao redor da nossa casa, da nossa família, da empresa, que tiver o carro, dirigir por vocês, proteger aqueles que estão na pista junto com aqueles que dirigem, mesmo coletivo, que Deus leve para o trabalho e volte com a pessoa, né? Santo e salvo para sua casa. Nós temos que clamar, rezar, pedir a Deus, entre para o seu quarto, converse com Deus. Jesus, ele vai tirar a depressão, a ansiedade daqueles que tiver com depressão, ansiedade. Jesus é o nosso Deus puro, maravilhoso, que é Jesus Cristo. Tem todos os irmãos de luz que estão aqui, que é protetor da gente, que livra a gente de todos os perigos. Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor, carinho e respeito por todos vocês. Lembre que eu curo pela foto, pela peça de roupa, pelo remédio, pela água, e vocês tomam, vai ficar curada. Lembre que Jesus deixou os curadores, os benzedores, foi para curar a gente, rezar, fazer garrafada e todo mundo fica bom. Não é só o doutor da terra. Jesus também deixou os médicos da terra. Jesus usa os médicos, a cabeça, as mãos, para fazer uma cirurgia
e ficar nota 10 a cirurgia, porque Deus está ungindo aquele doutor que está aqui nessa terra. Tá entendendo? Jesus unge. Quantos doutor que está aqui nessa terra? Milhões que é espiritual. É um grande privilégio. Ele é doutor da medicina e é doutor porque tem o grande entidade, a maioria dos médicos da terra. Um privilégio grande quando eu entro numa sala que vejo um médico desse jeito, que nem acabei de falar. Então, ele é doutor duas vezes. Doutor por Deus e doutor pela medicina da terra. Eu vou ficando por aqui, vocês ficam com Jesus, eu estou com ele. Chegou meu tempo. Beijo para aqueles que estão em casa, estão no trabalho. Que Deus abençoe todos vocês do outro lado. E que dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Amanhã só pretende só Jesus. Mas vamos pedir a Deus que Ele vai dar tudo de bom para todos da gente. Eu vou ficando com Jesus e vocês ficam também com Ele. Beijo.